Programa Histórias e Conquistas hoje vai compartilhar com você a trajetória profissional da coach Ana Cristina Neves. Ela também é presidente da Universidade de PNL Coach aqui no estado de Santa Catarina. E além disso, pessoal, nós vamos falar muito sobre alcançar objetivos profissionais através do coach, através da PNL. Eu estou super curiosa aí para essa entrevista, eu adoro falar sobre isso. Então fica com a gente que o nosso programa para você que deseja aí se realizar e conquistar muito na sua vida está recém começando. Ana Cristina, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, eu te agradeço pelo convite. Eu sei que você tem formação, então, em marketing. Isso, minha formação em marketing. É gaúcha. Isso, gaúcha. Natural de? Triunfo. Triunfo. Cidade pequena, interior. Tá, mas aí me conta. Você me falou agora nos bastidores que trabalhou com a Colombo, era supervisora comercial financeira, na área financeira. Eu trabalhei 10 anos na Colombo, que é uma empresa de varejo, né, de mercado. E na área financeira mesmo eu trabalhava com equipes, né, equipes de comerciais e equipes de financeiras mesmo para trabalhar com metas, desempenho, né, na área financeira mesmo, né, com crédito, cobrança, financiamento. O que eu imagino que deve ter garimpado já uma maravilhosa experiência em termos de metas e objetivos. Exatamente, assim, a Colombo foi a minha base, assim, eu fiquei, imagina, 10 anos, nos 10 anos que eu fiquei, 9 anos eu tinha um cargo de gestão, eu fui promovida em 11 meses de empresa. Nossa. Então, e aí eu fiz Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em todos os estados. E ali foi a minha base mesmo de gestão de pessoas, na prática, né? Eu não tinha essa experiência, eu era muito novinha, eu tinha 23 anos quando eu fui promovida. E a maioria dos gerentes e as pessoas que estavam em cargo de gestão já tinham aí só de casa 23 anos, né? Então eu aprendi muito na prática a questão de trabalhar com pessoas. Foi aí que me despertou essa vontade de conhecer cada vez mais o comportamento humano e por que a gente se comporta da maneira como a gente se comporta, porque às vezes é tão difícil de mudar o comportamento. Então eu comecei a praticar mesmo, muito mais praticar do que estudar na época de Colombo. Tá, mas e aí? Daí você acabou se formando, como é que o coach surgiu na sua vida? Aí, fazem uns 5 anos, mais ou menos, teve uma amiga minha da Irlanda que chegou aqui, voltou para o Brasil e ela me falou de coach. Eu pessoalmente não conhecia, nem profissionalmente. Dentro da empresa a gente não praticava, nunca ouviu falar sobre isso, né? A gente falava muito sobre gestão de pessoas, muitos cursos a gente passou dentro da empresa, mas não especificamente sobre coach. E ela disse exatamente assim para mim: Ana, vai lá, você vai gostar. Eu estava no momento da empresa, eu estava super bem na minha carreira, fazendo resultado excelente, mas faltava alguma coisa, sabe? Eu tinha dúvidas, assim, será que é isso mesmo que eu quero? Porque imagina, um cargo de gestão, um cargo executivo, quando você tem ele, você acaba se dedicando muito à empresa, né? Eu ficava aí 3, 4 semanas fora e 1 semana em casa quando ficava. E aí eu tinha essas dúvidas, assim, será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu quero pra minha vida? Que é um outro estilo de vida, né? É um outro estilo de vida, totalmente, né? Aí às vezes você vai conversa com ele que você vai conseguir descobrir a sua missão de vida. E pra mim, imagina, eu vim da área financeira, eu era, né, hoje eu não sou mais assim, mas eu era muito cética, era números, eu não acreditava em nada assim, muito lúdico, alguma coisa nesse sentido. E eu pensei, eu disse, não vai, não, sério, né, eu não acreditei em primeira mão, assim, não acreditei. Mas como era uma amiga muito amiga minha, muito próxima, confiável, eu disse, não, eu vou lá conversar com ele. E aí na conversa, né, eu sempre tive muita iniciativa e sou uma pessoa bastante que busco assim rápido, não demoro para tomar uma decisão. Na entrevista com ele eu já fechei o processo de coach. Olha só. Aí comecei a fazer o processo, passei por todo o processo de coach e me apaixonei, assim, eu descobri literalmente a minha missão de vida e todas as coisas que estavam faltando assim para ter certeza do que eu realmente queria. E aí comecei a trabalhar, fazia uns 5 anos, mais ou menos, 4 anos, que eu comecei a estudar como coach, mas aí atendia e continuei paralelamente nas duas funções, tanto na empresa quanto como coach. E aí como coach eu abri um escritório onde eu morava, que era em Tramandaí, no Rio Grande do Sul,
e eu atendia aí quando eu chegava, ou Skype, ou final de semana. Então, aí tu trabalhava com sessões de coaching em casa? Sessões de coaching, exatamente. Para executivos, empresários, profissionais liberais, tanto live como... Live como executiva, exatamente. Como eu estava dentro da empresa, eu tinha muito cliente na parte executiva em função da carreira, né? Então eu acabei até fiz uma especialização em coach de carreira e vocacional, até em função da minha demanda, né? A demanda muito dentro da empresa tinha essa questão. Aí quando ficaram sabendo, todo mundo queria fazer um processo de coach e isso alavancou muito a minha experiência. Como que você vê que começa um processo de coach, né? E como que termina o processo? Quando se fala assim, as pessoas querem fazer um processo de coach, o que é um processo de coach? Então, assim, o processo de coach, da forma mais simples, assim, é você atingir um determinado objetivo num curto espaço de tempo, né? Você vai ter um facilitador. O coach, na verdade, ele é um facilitador. Ele não trabalha assim com um tipo de consultoria ou terapia. Às vezes as pessoas confundem um pouco o coach, é uma terapia, né? Aí às vezes eu vejo assim, não pega passado, né? Eu não trabalho passado no coach, só presente e futuro. Na verdade, eu não me aprofundo no passado. Mas eu vou em alguns momentos até pela história do cliente, para descobrir as crenças dele, os valores, quais que são os valores. Impossível não exatamente. Não vir para o passado. Impossível não dar uma olhada. Exatamente. Impossível, né? Se você vai trabalhar as crenças de agora em diante, pelo menos você tem que saber um pouquinho dessas crenças do passado, né? Quem que foi essa pessoa. Exatamente. Então, assim, o coach é um facilitador que você vai chegar com um único objetivo e ele vai atingir esse objetivo durante um processo. E esse processo, ele dura quanto tempo, Ana? Dura 3 meses, 4 meses, dependendo do profissional coach. Encontros aí de uma vez por semana, entre 1 hora e meia no máximo, dura uma sessão de coach. E aí durante esse tempo você vai o coach vai trabalhando com você com ferramentas, né, que a gente chama de ferramentas, que é técnicas mesmo, que facilitam a sua autorreflexão e para onde você está indo. Aí vai dando clareza a que momento que você está da sua vida, né, identificar esse momento, que momento que você está e aonde exatamente você quer chegar. Né? Porque às vezes a gente chega lá com uma ideia e aí a gente descobre do meio do processo que o que a gente quer não é exatamente isso. Pois é. Sabe que eu percebo muito isso, porque a primeira vez que eu fiz coach, eu fiz isso. Eu, né, na verdade, eu sou formada em coach pela Sociedade Brasileira de Coach, mas tudo começou já com eu sendo coach pela primeira vez. Sim. E aí eu tinha uma ideia, que eu achava que aquilo que era meu... né, que eu queria aquilo. E na verdade eu fui fazer e daí eu vi que eu não queria aquilo. Né? Então foi algo assim que me surpreendeu, né? Porque eu acho que acontece muito. Até uma vez teve uma coach aqui que eu perguntei, claro que hoje em dia eu já tenho uma noção bem mais clara de quem eu sou e para onde eu quero ir, chegar, enfim, né? Isso já está bem mais claro para mim, né? Mas na época eu estava fazendo todo um processo de mudança, enfim, tinha algumas dúvidas, né? Enfim. Aí, mas eu até comentei assim, será que as pessoas, daí elas acabam não se frustrando? Como é que tu vê isso aí? Né, essa mudança de objetivo daí no meio do processo. Na verdade, assim, o que a gente fala até nos cursos, né? Existem 3 tipos de pessoa no mundo, né? Uma é aquela pessoa que ela não sabe onde ela está, ela não sabe onde ela está, mas ela sabe aonde ela quer chegar. A outra é onde ela sabe onde ela está, mas ela não sabe aonde ela quer chegar e nem o caminho. E a terceira é ela não sabe onde ela está, ela não sabe para onde ela vai, onde ela quer chegar e ela não sabe o caminho. Então para essas 3 pessoas o coach funciona. Por quê? Porque quando você chega a essa clareza de objetivo, você sabe exatamente para onde você vai ir. E a chance de você se frustrar em relação a uma tomada de decisão é muito pouca, é muito pequena. Assim, eu sei que eu vejo às vezes, Ana, que é muito profundo, muitas vezes você tem que definir um objetivo. Porque você vai ter que ter todo um comprometimento com relação àquilo e até mesmo para superar os obstáculos que você vai ter que ter, né? Muitas vezes é profundo, né? Ela tem que vir da alma, não, eu quero realmente aquilo. Então, né, eu imagino que muitas pessoas às vezes não tenham essa profundidade na hora de definir esses objetivos. Inicialmente não tem, porque elas não têm clareza dos valores delas, né? Eu sempre digo assim, isso está muito relacionado aos valores de cada um. Quando a gente define os valores efetivamente, tem clareza de quais são os nossos valores, o objetivo que a gente tem, ele é muito claro, ele não tem, não é obscuro. Por quê? Porque se você for trabalhar um objetivo que ele tem a ver com os teus valores
realmente que fazem sentido para você, que você toma as suas decisões, ele vai sim fazer sentido quando você atingir ele. Entendi. Porque o que acontece, você vai lembrar de alguém agora. O que acontece muitas vezes? Aquela pessoa, ela quer uma coisa muito, ela quer muito aquilo. Aí consegue e depois nem era daquilo. Consegue aquilo, nem era daquilo. Ou assim, ou ela chega no meio do caminho e ela acaba desistindo. Por quê? Porque aquilo ali não é o porquê dela, né? O porquê tem que, eu sempre digo isso, o teu porquê tem que ser muito forte. Quando o teu porquê é muito forte, o como você dá um jeito. Mas será que não é o porquê mesmo ou será que ela não aguentou o tirão? É o porquê dela. O porquê dela tem que ser maior. Porque assim, quando o seu porquê é maior, é como... Eu vou dar um exemplo bem fácil, assim, que é bem comum, na verdade. Quando a gente tem um filho, por exemplo, e você tem que fazer alguma coisa pelo seu filho, você não desiste. Por quê? Porque o seu porquê é muito forte. Você dá, assim, você acaba dando um jeito, né? A gente fala dando um jeito mesmo. Não existe o caminho, existe o caminho, só você não sabe qual é. A única diferença entre aonde eu tô e aonde eu quero chegar é o que eu sei. E se eu não sei, eu não tenho como chegar. Um grande objetivo que você alcançou? Um grande objetivo que eu alcancei é estar aqui. Estar aqui hoje, assim, a gente tem feito... Histórias e conquistas. Tô brincando. Estar aqui. Isso pra mim também é um objetivo, né? Porque quando a gente começa nesse processo, quando a gente se torna coach lá atrás, né? Olhando atrás, lá na minha carreira inicialmente, a gente busca muito esse reconhecimento, a gente busca muitas coisas, né? E quando acontece que você começa a ser reconhecida pelo seu trabalho, pela boa execução dele, porque você realmente toca a vida das pessoas, para o coach, efetivamente, né? Isso é um sonho que ele está realizando. Não sei se para todos, né? Mas assim, como coach falando, isso é uma grande conquista, né? Para alguns pequena, outros grandes, mas assim, para cada um é diferente, né? Para mim, estar aqui hoje é uma grande conquista aqui no estado, conseguindo levar esse conhecimento e poder transformar a vida das pessoas. Eu hoje estou muito, muito realizada mesmo, porque a gente, cada vez mais, a cada dia, a gente está conseguindo coisas muito maiores dentro desse processo e mostrando para as pessoas que sim, isso é um processo transformador. A gente vê muito se falar sobre a banalização do coach, né? E eu vejo que isso só pode acontecer quando você realmente não foi tocado por isso. De verdade, né? Acho que tem que procurar saber mais e procurar se aprofundar mais. Porque às vezes você precisa só de um start. É verdade. Ana, nós temos que dar um tempo pro break, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta, hoje conversando com a coach Ana Cristina Neves e tá super bacana, pessoal. Eu adoro falar de coach, adoro falar de processo de desenvolvimento de pessoas, eu acredito no potencial humano, Ana. Eu acredito que as pessoas, se elas querem, elas se transformam. Eu acho que nós viemos pro mundo para realizar os nossos sonhos, muitos deles e outros que às vezes a gente acha que é e nem é. Né? E eu acredito nisso e até o meu programa, ele vem muito por conta disso. Por essa crença, né? Essa importância que eu dou das pessoas se realizarem. Eu acho que o coach ele é maravilhoso nesse sentido. Sei que você trabalha com formação também de coach, né? Você forma pessoas. Isso. Tá, no curso. Isso. Qual que é a diferença de fazer um processo de coach ou uma formação? Uma formação. De coach? O processo de coach, você vai ser o cliente, né? Você vai passar por toda a transformação e você não vai aprender a trabalhar uma ferramenta. Você vai só passar pela transformação do processo de coach. Você vai aplicar, o coach vai aplicar em você. A formação, você vai passar por um processo, não um processo individual, né? Que às vezes, você passa pela formação lá dentro do processo, mas é um processo diferente, com certeza. É um processo totalmente diferente. Não é tão aprofundado que você tem uma pessoa sozinha só para você, concorda comigo, né? Agora, dentro da formação, você passa por um processo um pouco mais superficial, porque ele não é tão aprofundado 1 a 1, mas você aprende a trabalhar a ferramenta, você aprende a ser coach. Então, lá dentro você vai ter o início, meio e fim de como começa um processo, como ser coach efetivamente e como se transformar dentro do coach. Entendi. E assim, por exemplo, você fala em coach, fala alcançar objetivos. Para a gente alcançar objetivos, muitas vezes nós temos que mudar determinados comportamentos. Concorda? Certeza. E por que o ser humano tem essa dificuldade grande de mudar esse comportamento?
É autoconhecimento, né? As pessoas não se conhecem efetivamente, elas não sabem a raiz disso, né? Elas sabem superficialmente o comportamento. E para você mudar um comportamento é como uma árvore. Para você mudar o fruto, você tem que saber qual é a raiz desse fruto. Não adianta você querer plantar, né? Eu digo plantar maçã e querer colher limão, ou vice-versa, né? Então, a maioria das pessoas, elas não mudam o comportamento porque elas não sabem qual é a raiz, qual é a causa desse comportamento. Elas acreditam que aquele comportamento é por um hábito e aí tem várias coisas que podem fazer, né? Trabalhar 21 dias, aí tem várias técnicas. Mas, efetivamente, qual é a raiz desse comportamento, a causa? Que pode ser as crenças, inclusive, da As crenças. Aí é várias coisas, né? Às vezes não só uma coisa, mas várias. Uma delas é as crenças, né? As crenças, o que a gente tem de crença... E não só crenças limitantes, mas crenças possibilitadoras, é o que faz a gente enxergar os nossos comportamentos e buscar mudá-los, né? Mas os valores, por exemplo, é fundamental para a gente saber por que a gente tem tanta dificuldade de mudar comportamento, ou por que a gente não concorda, inclusive, com o comportamento do outro, né? Então, quando você tem clareza dos seus valores, você entende exatamente por que eu não me comporto de maneira diferente. E como é que eu faço para perceber realmente os meus valores numa sessão de coaching? Porque é difícil, né? Você ter uma profundidade sobre você e achar essa conclusão. Não, eu sei porque o quê? Eu já fiz cursos, por exemplo, né? Fiz curso de coaching, aí você faz, tem a ferramenta ali, mas eu vou ser bem sincera, eu não achei uma coisa assim, uma profundidade. Falta mais autoconhecimento. São coisas difíceis, eu acho, sabe? Às vezes, para um ser humano realmente chegar à conclusão complexas, que né? É complexo, é uma busca, eu acredito, né? É uma busca, sim. Na verdade, você tem técnica para isso, né? Tem? Tem várias técnicas de valores, então a gente tem, assim, nós utilizamos 3 técnicas para chegar em valores, né? Que você vai chegar. E agora, nós tivemos uma participação do Dan Wills, que é da Flórida, que ele fez uma participação no nosso curso, e ele faz um curso de mudança positiva, e ele trouxe uma ferramenta para nós que agora a gente vai aderir nas formações, que é um baralho. E esse baralho você consegue chegar na raiz dos seus valores. Que legal. Aí trabalha um pouco de neurociência também, que é uma parte do cérebro que você não chega a pensar, né? Porque quando alguém lá dá uma lista de valores para vocês, né? Que a gente pode lembrar, você coach vai lembrar, né? Tem aquela lista de valores. Ali você consegue racionalizar os seus valores. E a ideia não é essa. Quando a gente pensa de valores, a gente não pode racionalizar. A gente tem que entender o que está aqui, ó, no âmago da gente. Né? Então, aí é um pouco mais profundo, né? Teria que ter uma hora aqui pra gente... Exatamente, né? Existe uma profundidade nisso, tem né? Profundidade. Então, daí se fala, às vezes, na banalização do coach, talvez porque as pessoas, às vezes, não têm essa profundidade para realmente trabalhar, muitas vezes, esses valores, né? O que eu falo sempre nisso? A gente tem que buscar conhecer cada vez mais, né? Porque a formação em coaching, por mais profunda e por mais que você queira, você sai de lá realmente impactado, porque é uma quantidade de conteúdo muito alta. Eu sempre digo para os alunos, juízo com essas informações, né? Claro. Porque a gente tem que se aprofundar, a gente tem que entender cada vez mais e estudar. Não tem outro jeito. Cada vez mais a gente tem que estudar, porque comportamento humano, cada vez mais está vindo coisa nova por aí, né? É verdade. Aí tem neurociência, aí tem física quântica que está entrando aí com todo o gás para que a gente possa entender mais coisas sobre tudo que acontece dentro, não só do ser humano, mas do universo. Aí você imagina, não para mais, né? Você tem que cada vez mais estudar para poder entregar para o seu cliente alguma coisa que realmente faça resultado, né? Porque apesar da complexidade das coisas, eu acredito no que é o resultado. Né? A gente precisa saber do resultado desse cliente. Exatamente, né? E apesar da complexidade, você tem que ter um resultado. Exatamente. Você tem um trabalho, também não pode ser tão complexo assim. Exatamente, concordo. Não vamos complicar tanta vida, né? Isso é verdade, é verdade. Teve algum caso especial teu, assim, de uma pessoa que te marcou? Um cliente, um coach, um formando? Teve vários, na verdade. Todos eles a gente tem muito aprendizado, né? Mas teve um caso de uma menina que ela veio procurar e aí ela começou com autoestima. Ela era casada, não é casada, deve ser, é casada até hoje. E ela não tinha vontade de sair de casa, assim. Ela não se arrumava, trabalhava muito a autoestima dela mesmo, assim. E ela começou com essa palavra, autoestima. Eu quero trabalhar minha autoestima. Ela não gostava de se arrumar, ela não fazia nada assim. E aí, depois do processo de coach, ela ganhou um concurso.
Sério? Miss alguma coisa, não foi rainha, mas eu sei que foi Miss alguma coisa, e depois ela me mandou um e-mail, um depoimento dizendo, e as meninas que trabalhavam com ela na farmácia, que ela trabalhava numa farmácia, todas me mandaram mensagem impressionadas, assim, porque ela mudou muito o comportamento dela, em relação fisicamente, assim, no caso dela, fisicamente, que dava pra ver em função do objetivo dela, que era trabalhar a autoestima. Mas elas ficaram muito impressionadas com isso, assim, então foi um caso que eu também me impressionei, porque eu apesar de trabalhar autoestima e ela sair de lá diferente, eu não imaginei que ela ia se inscrever num concurso. Então, no final das foi contas, um resultado bem diferente. Que bacana. Foi um caso que me marcou, assim, teve vários casos, assim, que agora eu não vou lembrar de todos, mas, mas esse foi especial. Foi legal. Que característica que você acha que a Ana tem que faz a diferença no mundo? Persistência. É mesmo? Persistência. Acho que como acho não, né? Eu digo acho não, mas eu penso que como todo empresário ou todo ser humano, às vezes chega vários momentos a gente tem essa vontade de desistir, sabe? A gente se vê com todos nós temos os desafios e não é só porque a gente é coach ou sei lá o que, né? Que eu digo que a gente também não tem os nossos desafios, assim. E a minha característica inconfundível é persistência e coragem. Assim, eu realmente não tenho medo de bater o pé, não. De ter que fazer o negócio acontecer. Não, é bem tranquilo, assim. Isso é uma característica que hoje está muito mais clara para mim do que antes. Antes eu não tinha tanta clareza sobre isso. Que bacana. Mas persistência é inconfundível. E hoje, que característica que você considera importante para o profissional, né? Aproveitar esse momento econômico, esse difícil momento político, econômico que nós vivemos no nosso país, para transformar isso em oportunidades de crescimento e aprendizados. O que você acha importante para o profissional? Característica, eu acredito que para o coach, humildade. Humildade. Eu acredito que a gente acaba tomando uma proporção de conhecimento muito grande para todos, né? E aí, quanto mais eu conheço, menos eu posso, como é que se diz? Eu preciso entender que isso é o início, é só a ponta do iceberg. Então, às vezes eu vejo muito isso, a gente acaba se limitando e limitando um pouco o nosso potencial mesmo de potência, a gente é muito mais capaz do que a gente acha que é. E a gente se limita por causa da falta de humildade, em função de achar que sabe alguma coisa porque fez uma formação ou outra. Eu falo isso porque a gente dá a formação, eu sei que é só a ponta do iceberg, né? E colocar isso da maneira correta é muito importante para que a gente possa crescer cada vez mais lá fora. Então, como profissional, não só como coach, mas profissional na área de gestão mesmo, de toda a minha experiência, o que fez diferença foi a humildade. De não achar que eu sei tudo, apesar de estudar muito, né? De passar noites estudando. Estar disposto a estudar cada vez mais. Esvaziar a xícara, exatamente. Esvaziar a xícara. Isso aí, para que a gente possa adquirir mais conhecimento, né? Cada um de nós tem um pouco de conhecimento para passar. Com certeza. Né? Ana, tu pode dar uma dica especial para o nosso telespectador no nosso Minuto Coach, assim, para a pessoa alcançar um objetivo? Tu tem assim 2 minutinhos? Tenho, com certeza. Joia, roda a vinheta aí. A minha dica seria sobre as metas, né? Como que eu faço para atingir uma determinada meta ou como eu faço para achar uma meta, né? Então, a minha dica seria especialidade. Acho que saber exatamente o que é e qual é a minha meta específica. E quando eu falo a minha meta específica, ela não precisa ser uma meta grandiosa ou um tsunami. Mas vou dar um exemplo. Eu quero emagrecer, né? Porque emagrecer é uma coisa bem fácil de todo mundo se conectar com isso. Então, assim, eu quero emagrecer, mas eu quero emagrecer exatamente quanto? Eu quero chegar a quantos quilos? Porque às vezes as pessoas dizem assim, eu quero perder 5 quilos, mas perder 5 quilos, o meu cérebro não entende o que é perder 5 quilos. Agora, se eu subir numa balança e eu visualizar que eu quero ter 55 quilos, ele já entendeu, ele já tem uma imagem sobre isso, que é a minha imagem magra. Ele vai conseguir absorver isso. Agora, se eu perder 5 quilos, ele vai pensar num saco de arroz, talvez. Depende da qual é a imagem mental que eu tenho. Então, ter uma meta específica faz toda a diferença, mesmo
que intrinsecamente, na verdade, a gente não saiba disso, inconscientemente a gente não sabe disso, mas o nosso cérebro ele assimila muito mais a nossa meta quando ela é específica e eu sei exatamente que meta é essa. Então a minha dica é essa, tenha uma meta, mas tenha uma meta específica, uma meta relevante, uma meta que faça você realmente persistir ela até o final. É isso. Ana Cristina, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação. Obrigada. Quero conhecer a tua universidade. Claro, com certeza. Nossa, agora a gente já tem contato, eu vou te chamar pra gente fazer algumas coisas junto, você conhecer melhor. A hora que tiver uma palestra lá. Claro, conhecer melhor o nosso trabalho também, te apresentar tudo que a gente faz, nossos eventos também, vai ser uma honra pra mim. E eu quero te agradecer mesmo, gratidão por estar aqui com você, né, podendo distribuir esse conteúdo aí. Pessoal, também quero fazer um agradecimento todo especial para as lojas Atrativa, aqui no Oswaldo Reis, 1540. Um beijo grande. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa, né? O nosso objetivo é esse mesmo, além das histórias, trazer aí muito conteúdo, informação para vocês alcançarem, né? Para nós alcançarmos os nossos objetivos, nos realizarmos como seres humanos, profissionais, pessoas e realizarmos aí muito do que viemos realizar no nosso planeta, não é isso, Ana? É isso aí, nossa missão, né? Nossa missão, ótimo. Pessoal, beijo maravilhoso, fiquem com Deus, semana que vem tem mais histórias e conquistas.